A paz do Senhor Jesus, bom dia para todos. O meu nome é Creuza Menezes, sou missionária pela misericórdia de Deus. E nesta manhã eu já trago para vocês uma palavra da parte do Senhor. E Deus colocou no meu coração essa palavra e eu venho trazer para vocês. Pegue sua Bíblia, aqui ó. Confirme com a minha o que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã. Está aqui no livro de Ezequiel 22, a partir do capítulo 22, a partir do verso 22 ao 30. Olha só o que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã. Assim como a prata se derrete numa fornalha, também vocês derreterão dentro dela, e saberão que eu sou o Senhor. Derramarei a minha ira sobre vocês. De novo, a palavra do Senhor veio a mim e disse: Filho do homem, diga a esta terra: vocês é uma terra que não tem tido chuva, nem aguaceiro. No dia da ira há nela uma conspiração dos seus príncipes, como um leão que ruge e o despedaçar. Sua presa devora pessoas e apanha tesouros e objetos preciosos, e fazem muitas viúvas. Os seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minha oferta sagrada. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhum diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quando a guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas. Derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Os seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem assim o soberano Senhor: quando o Senhor não falou, o povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados, e maltrata os estrangeiros, negando-lhe justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, ó Senhor. Queridos, veja a advertência que o Senhor está trazendo para a minha vida e para a sua vida nesta manhã. Cuidado com suas revelações, cuidado com suas adivinhações, com seus sonhos. Olha, cobrança de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque primeiro começa em mim. Primeiro começa em mim essa vigilância. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. A palavra do soberano, o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, nesta manhã está trazendo para a minha vida e para a sua vida um despertamento. Que nós possamos tomar cuidado com o que nós falamos, com o que nós dissemos, com os nossos sonhos, nossas adivinhações. Deus está nos advertindo e vai ter cobrança. Vai ter cobrança, o que o Senhor está falando na sua santa palavra. Está aqui ó, dentro da minha Bíblia, na sua Bíblia, confirma aí. Ezequiel 22, a partir do verso 22 ao 31. É difícil esse versículo, sem nos entristecer muito. O Senhor está falando ao povo de Israel por meio do profeta Ezequiel e explicando por que é
impossível evitar o juízo sobre sua terra. Deus afirmou ter estado procurado uma só pessoa que orasse e intercedesse pela nação, para que esta não fosse destruída, mas não conseguirá achar ninguém. Que tragédia! Como podemos ler essa passagem sem pensar em nosso país, com todo o pecado e toda a rebelião? Nosso dia de juízo também chegará, assim como há uma lei física da gravidade, há uma lei espiritual de colher o que plantamos. Pode haver um lapso de tempo entre o que semeamos e o que colhemos, mas a colheita virá. As coisas más não vêm de Deus, elas nos sobrevêm porque plantamos sementes de maldade. Ou como o resultado do trabalho do inimigo, de qualquer forma, Deus nos dá a oportunidade de evitar isso tudo a nos colocarmos na brecha, mediante a oração. Apesar dos erros de nosso país, ainda gozamos das bênçãos devido ao grande número de pessoas que se coloca na brecha em favor dele. Quando Deus procurou alguém para orar e não achou ninguém, a terra de Israel foi conquistada por inimigos. Você percebe o papel importante que cada um de nós desempenha ao aprender a orar juntas pela proteção de nosso país. Ao oramos de acordo com a palavra de Deus e invocamos o poder dele, com intercessores, podemos influenciar o resultado dos eventos e evitar o juízo sobre nossa terra. Vamos nos colocar juntos na brecha e ver as grandes coisas que Deus fará. Queridos, queridas, Deus está falando, né, do governo da terra. Nós estamos próximos a uma eleição. Nós não devemos, né, se envolver com políticos. Nós não devemos se envolver com eleição. Mas nós temos que votar porque precisamos dos nossos documentos, do título, né, em dias. Porque muitos que não votam perdem aí o seu título, é cancelado, tem que pagar multa, isso, aquilo, outro e tal. Então, mas o Senhor, nesta manhã, está falando para nós orar pelo nosso governo. Porque muitos são ladrões, mentirosos, enganadores, né? Quantos estão aí sendo presos, sendo levados para a justiça, porque eles causaram injustiça ao nosso país. Deus está falando dos nossos governantes incompetentes que estão lá nos planaltos, né? Tentando subornar toda a humanidade. E nós temos que se dobrar diante do país. Nós temos que se dobrar diante do Brasil. O Brasil é um país rico, é um país maravilhoso, um país lindo, né? Que nós devemos orar pelo nosso país. Então, nesta manhã o Senhor está pedindo para que nós venhamos orar pelo Brasil. Vamos ter eleições, nós não sabemos quem vai ser o nosso governante, porque nós sabemos que o nosso governante, em primeiro lugar, é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, né? Então, nós precisamos orar pelo país, precisamos orar por essas pessoas que vão entrar para governar o nosso país. Um bando de mentirosos, um bando de enganadores, adivinhadores, falsos profetas, que estão querendo entrar para querer enganar mais ainda o povo. Mas se nós orar, nós confiar, Deus pode mudar essa situação. Porque nós sabemos, sim, que o mundo já pertence ao maligno. Está bem dito na sua santa palavra, Deus fala. Então que nós possamos orar pelo país, orar pela humanidade, orar por aquelas pessoas que estão diante das câmaras, levando essa palavra, né? Levando diante dos altares, né? Pregando o evangelho nas praças. O mundo está
está anunciando o evangelho, mas muitos ainda dormem, muitos ainda estão desapercebidos, muitos ainda não acreditam que Jesus vai voltar. E nós precisamos levar a palavra, porque tem que ter salvação. Temos que levar a salvação a todos, porque o Senhor disse de por todo mundo, levar minha palavra, levar o meu evangelho a toda criatura, não fazendo exceção, mas levar a salvação a todos, porque o mundo já pertence ao maligno. E nós temos irmãos e irmãs, levar a palavra a muitos que dormem. Muitos dormem ao sono da indolência. Muitos ainda não acreditam que Jesus vai voltar, mesmo vendo as pandemias. Mas guerra e guerra, filho contra pai, pai contra filho, famílias destruídas, mas ainda não estão acreditando que Jesus está próximo à sua volta. E o Senhor Jesus, ele manda nós levar a salvação a todos.